imprensa, aí, esses bem, né, militantes, falando sobre impeachment de Alexandre de Moraes. O que significa o seguinte... O que está aparecendo para mim? Moraes aceitou o combinado? Não. A gente tira a Magnitsky e você abre uma vaga do STF pra gente. E não tem impeachment. Coloca aí, produção. Tem do UOL aqui? O comentário do UOL, cara. Eu fiquei chocado. O UOL tem dois. Coloca aí. Porque o... Põe menorzinho. E o Maierovitch, o Walter Maierovitch, ele é jurista. Câmera. Aí. Coloca aí. Eu tenho não essa participação ao vivo, tem um artigo dele. Tem áudio? E se não tivesse essa liminar, acredito que o impeachment, pelos elementos que existem, ainda não está maduro. Há necessidade de se apurar a verdade. E por que não? A verdade pode estar com Moraes, sim. Pode também não estar. Daí a necessidade de se apurar. Por quê? Porque no sistema republicano os pratos têm que ficarem limpos. E no Supremo Tribunal Federal não pode ficar com essa imagem de um lupanário, ou seja, de um puteiro. Eita! Aí, ó. Você tá fazendo escola. Isso daí é um comentário típico da timeline. Fiquei impressionado, cara. Será que a timeline já tá influenciando já? Com todo respeito aos profissionais do falando que o STF tá virando um puteiro? Não, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Será que ele tá falando da Vivi? Não, e tem mais. Tem a notícia do... Teve notícia, sabe de quem? Coloca aí também, produção. Vocês não vão acreditar agora. Tem mais? Agora vocês não vão acreditar. Nem o Alan nem o Lacombe vão acreditar. Olha quem tá falando também do Alexandre de Moraes. Coloca aí, produção, a imagem. Guilherme Amado, cara. O barulhento silêncio de Xandão. Guilherme Amado. Guilherme Amado. Ou seja, a gente tem vários jornalistas da velha imprensa, aí, esses bem, né, militantes, falando sobre impeachment de Alexandre de Moraes. O que significa o seguinte: algo mudou internamente. Mudou. Algo mudou, a esquerda recalculou a rota, algum acordo foi restabelecido ou cancelado, porque depois que o Lula salva o Alexandre de Moraes da Magnitsky, né, entre aspas, que obviamente foi por causa de provavelmente algum acordo relacionado a interesses dos Estados Unidos. Isso aí eu vou citar depois. O outro também. Deixa eu citar logo esse, então, que é o Josias de Souza, que também dá para dizer que é um jornalista lulista, né? Tá aí o texto dele. Silêncio de Moraes sobre Master vai do inconcebível ao intolerável. E lembrando que esse aí também é daqueles que dizem que não, que o STF teve a necessidade de ser tirânico. Não com essas palavras exatamente, mas o STF teve que inventar leis, criar leis, ignorar leis, rasgar leis, interpretar leis ao seu bel prazer, porque era para salvar a democracia. Josias de Souza está nesse grupo. Aí, voltando ao Merval, já falamos do que ele disse ontem, a gente mostrou aqui, o Max trouxe o que ele disse ontem na CBN, em conversa com Sardenberg, dizendo literalmente que é caso de impeachment, que tem que ser investigado e confirmando-se é caso de impeachment. O Merval Pereira, no Globo, assinou a coluna "Moraes precisa provar que acusações não são verdade". Subtítulo, vou ler aqui porque está mais fácil. O STF vira objeto de desconfiança do cidadão à medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões para trabalhar pelo Banco Master. Isso é uma coluna que não é de hoje, tá? Deixa eu ver que dia é de ontem, né? 22. Então, está tratando inicialmente da questão do contrato, porque o contrato por si só já é algo muito estranho. Se não é ilegal, é imoral, né? Não vou passar de novo as informações todas, mas ela praticamente não fazia nada, dona Vivi, em relação ao Banco Master. Ela tinha uma ação do banco, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, mas quando chegar no STF, quando chegar ao STF, elas ganham, né? São 77 mil ações, 77 mil processos envolvendo o Banco Master. Ela tratava de sem registro dela, de atuação dela ou de alguém do escritório no Banco Central, no CAD, para defender o Banco Master. Tudo muito esquisito, muito esquisito. Também no UOL, o Max mostrou ali a live da qual participou o Walter Maierovitch,
E ele, antes dessa live, ele escreveu o seguinte artigo com o título: Moraes cometeu crime se usou o prestígio do cargo para beneficiar esposa. E o Walter Maierovitch é um jurista, claro, daqueles também que sempre tentam de alguma forma entender os abusos, arbítrios e ilegalidades praticados pelo STF, mas agora está achando que, agora ficou complicado, hein? Agora ficou difícil de defender. Na Folha de São Paulo, também cobertura vergonhosa na Folha. Você olha a primeira página da Folha de São Paulo hoje, nada. Você procura uma informação sobre as suspeitas sobre Alexandre de Moraes, nada. Aí você encontra a coluna do Joel Pinheiro da Fonseca, que fala da ligação do Banco Master com a família Moraes. A coluna tem o seguinte título: Discutir impeachment de Moraes é golpismo? Pergunta. Subtítulo: Senado tem prerrogativa de investigar e punir más condutas de ministros do STF. O texto do Joel diz o seguinte: usar sua autoridade para interceder por empresa que beneficia sua família é conduta incompatível com o cargo de juiz. A imparcialidade é essencial para garantir a legitimidade de suas decisões. E aí vem aquele que, para mim, foi o pior de todos, Poder 360. Vergonhoso o artigo do Poder 360, vergonhoso. E eu peguei só uma frase para não irritar muito vocês, porque dá raiva, né? O portal publicou o seguinte: o contexto da boataria sobre a pressão de Moraes nunca foi confirmado. Então tá. Então, jornalismo é isso: não investigar, não perguntar, não desconfiar. Quer dizer, o novo jornalismo, né? O jornalismo que não é jornalismo. Patético o artigo, repito, do Poder 360. Vocês querem falar um pouquinho, porque eu tenho aqui a posição do Banco Central? Também, tem outro. Então vamos lá, tem mais gente para mostrar. Mostra esse daí, produção. Você esqueceu dela, Lacon. Manda. Você esqueceu da Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, outra jornalista lulista. Também falando a mesma coisa. Faria Lima foi incendiada por pressão de Alexandre de Moraes sobre Galípolo. Aí eles dizem que a Faria Lima teria já uma predileção sobre a chapa Flávio Bolsonaro e Zema, né? Agora está essa história. Vamos ver como que isso vai se desenvolver. Mas o que fica muito claro é o seguinte: a esquerda cortou relação com Alexandre de Moraes. Cortou isso aí, eu acho que não tenho a menor dúvida. Há, nesse momento, uma tensão política entre esquerda e centrão, tá? E essa briga tá boa de ver. Já tem um tempo. Quem me segue lá no X, quem acompanha minhas postagens, sabe que eu já tenho identificado essa briga esquerda e centrão já tem um tempo já. Aí agora a gente está vendo um resultado grande desse atrito, que é pegar uma fala um fato, né, do Alexandre de Moraes, mais um crime dele, e colocar isso em público e tratar as coisas como elas sempre deveriam ter sido tratadas, porque isso é muito importante a gente não esquecer, tá? É óbvio que eu fico feliz de que ele esteja sendo exposto, de que estejam chamando de crime quando ele comete crime, tá? E que estejam falando de impeachment, e quem sabe o impeachment do Alexandre de Moraes acabe saindo. Mas a gente não pode esquecer que motivo de impeachment sempre existiu, inclusive mais graves do que esse. Ou violação de direitos humanos não é mais grave do que uma interferência no Banco Central, né? Ou seja lá como é que se chama. Esqueci agora, advocacia administrativa, né? Tem um, eu vou pegar aqui um termo específico para esse crime, né? Que é crime, que tem que ser punido, tem que sofrer impeachment. Isso aí advocacia administrativa. Pois é. Isso aí. Então eu não estou discordando disso de maneira nenhuma, estou adorando. Mas não se esqueçam que essas pessoas passaram pano para violações de direitos humanos gravíssimas, inclusive para a morte do Clezão, que foi um caso completamente absurdo. Tem o caso da Débora, que também não deveria ter ficado longe dos filhos, nem se ela tivesse realmente cometido algum crime, muito mais quando a gente considera que o que ela fez foi escrever numa estátua com batom.
É uma coisa completamente absurda. Além do Felipe Martins, que sofreu tortura, 10 dias numa solitária, sem luz, tá? Uma coisa que é tortura... a lei da tortura fala sobre isso, privação sensorial. E eles submeteram o Felipe Martins a isso, inclusive com testemunho de pessoas que trabalhavam na cadeia. Tá? Confirmaram essa história, o que até hoje é negada pelo Alexandre de Moraes e os seus asseclas lá. Tu lembra daquele advogado lá, que não lembro agora se era advogado, mas era um assessor do Alexandre de Moraes, que também falou isso, né? Não lembro se ele era juiz, na verdade, né? Mas era um assessor do Alexandre de Moraes que também negou. Era o Ayrton Vieira? Essa história. Não era o Ayrton Vieira, não, era tinha um outro. O Marco Antônio Vargas, tinha a galera lá. Agora eu não lembro. Mas lembra que foi o que entrevistou o Felipe Martins? Ele falou, isso é o senhor que está dizendo. Isso é o senhor que está dizendo. Alguma coisa Rocha, né? Tinha um sobrenome estranho. Ele saiu, né, do gabinete. Saiu. Também. E ele impediu o Felipe Martins de falar. Era o juiz substituto. Era o juiz, né? Então, esse juiz, ele também teria que ser processado internacionalmente. Porque você tem uma pessoa que sofreu tortura, denunciando a tortura dela no processo, ele tinha todo o direito de falar o que ele quisesse falar. E ele chama o Felipe Martins ali no meio do depoimento de mentiroso e tenta cortar a fala dele para que ele não fizesse a denúncia. Então, o Alexandre de Moraes, ele tem que ser processado por todos os crimes que ele cometeu e todas as pessoas que foram cúmplices do Alexandre de Moraes também. Não adianta dizer que foi pelo carguinho, não adianta dizer que estava apenas cumprindo ordens. Rafael Henrique Tamay Rocha. Rafael, é isso mesmo. Não, essa desculpa não funcionou com os nazistas e não tem que funcionar agora com a tirania do Moraes, que, se Deus quiser, vai acabar, tá? Mas a gente precisa botar os pingos nos is e não esquecer nenhum dos crimes que foram cometidos. E vamos tentar responder aqui, o Max já começou, ao Fernando SC8395, é o perfil dele, Alan. Ele escreveu aqui, em caixa alta: vocês são tão inocentes, é só mais um circo combinado. A questão toda, Fernando, é que até hoje não houve circo algum. Né? O Alexandre de Moraes, ele tem o dossiê Moraes, né? Tem 2.000, 3.000 páginas, uma coleção de arbítrios, abusos e ilegalidades, e a gente até agora não tinha visto a imprensa, de um modo geral, defender o impeachment do Moraes e apontar possíveis crimes. Né? São crimes claros, mas que se trate como possíveis crimes. Isso até hoje não tinha acontecido. Aí, Alan, tem aquela história, né? Uma turma dizendo, não, isso aí é um acordo, porque o Lula, ele indicou o Jorge Messias, que não era o preferido da maior parte dos senadores, o Davi Alcolumbre principalmente. Ele queria a indicação do Rodrigo Pacheco, que é parceiro dele, né? E o Davi Alcolumbre preparava para o ano que vem uma atuação legislativa, né, que poderia incomodar o governo Lula. E aí tem essa tese. Não, então aí fizeram um acordo para que derrubem o Alexandre de Moraes e o Lula possa manter a indicação do Jorge Messias e indicar o Rodrigo Pacheco para uma outra vaga que se abriria com o afastamento do Alexandre de Moraes. Fernando, não, se for um circo combinado, é a primeira vez que fazem um circo. Eu não me lembro de ter visto, eu não me lembro de ter visto, exceto veículos como a Timeline, como a Oeste, como a Auriverde, como o Fio Diário, você não encontrou em momento nenhum, nos últimos 7 anos pelo menos, a imprensa falando em impeachment do Alexandre de Moraes, dizendo, confirmando-se essa informação aqui de que ele atuou, intercedeu junto ao BC em benefício do Banco Master e em consequência do escritório da própria mulher, da própria família. Isso até hoje a gente não tinha visto, Alan. Não, e o que acontece? O que mais me impressiona nessa história toda é coisas como eu quero mostrar a notinha, né? A nota é muito interessante, né? Olha o tamanho da nota do Banco Central envolvendo tudo isso aí, né? O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar
dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Acabou. Mais nada. Gente, vamos entender uma coisa clara, né? Primeiro eles falaram que a Lei Magnitsky não tinha efeito nenhum, que não estava acontecendo nada. Depois eles fizeram um esforço enorme para tirar o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. E tudo o que envolve o Banco Master ocorreu depois do início do anúncio dos Estados Unidos com relação à seção 301. Vamos lembrar aqui que nada disso aconteceu antes da seção 301. Absolutamente nada. Jacob, Max, você que está em casa nos assistindo, nada do que aconteceu em relação ao Alexandre de Moraes e ao Banco Master e ao Banco de Brasília ocorreu antes da seção 301. O que mostra claramente como que, sim, eles estavam preocupados. 2, eles correram atrás para tirar o nome do Alexandre de Moraes. E 3, para mim, parece que ficou assim, ó. Moraes, tiramos o teu nome da Magnitsky, agora vá para casa, fique quietinho, igual o Barroso, e eu vou colocar mais um ministro da STF, além de um só. Vou colocar 2. Aí o Centrão olhou e falou, opa, Lula, peraí, como assim? Você quer agora, além de colocar mais um ministro, você quer colocar 2? E você quer fazer a saída romana do Alexandre de Moraes? Conhece a saída romana, Lacombe? Saída romana, isso aí é saída francesa. Não, a saída romana é a seguinte, um bispo vai lá, está envolvido com escândalos, o Vaticano, ao invés de fazer uma saída drástica do bispo ou do padre, faz a pessoa escrever dizendo que ela vai se aposentar ou que ela vai sair para evitar um barulho em torno daquilo, né? E aí a saída ela é mais tranquila, mais leve. Eles devem ter mandado uma cartinha pro Moraes falando assim, ó, tá aqui a sua cartinha de demissão, você vai falar que vai passar as férias prolongadas, que você não quer mais ser ministro, que tá tudo ok, que esse contratinho com o Banco Master já foi o suficiente para você poder curtir sua vida, né? Os valores estão bem legais, vaza. O que houve com a câmera aí? Opa. E aí vai ficar assim, entendeu? Olha, vai lá, curte sua vida, já deu bastante trabalho, segue tua vida. E aí esse foi o combinado. O que tá parecendo para mim? Moraes aceitou o combinado? Não. A gente tira a Magnitsky e você abre uma vaga do STF pra gente. E não tem impeachment. Para mim tá bem claro isso. É óbvio que isso aqui é uma especulação. Vou só ajeitar um negocinho. Tá bom. E aí resolve o problemão do Lula, né? Exato. Resolveu um problemaço pro Lula, porque você tinha seção 301, você tinha problema com a própria Lei Magnitsky, você tinha a esposa do Alexandre de Moraes envolvida, você tinha o problema do Banco Master envolvido, porque logo assim que aconteceu a seção 301, qual foi a caixa de Pandora que abriu? Todo mundo envolvido. Sim. Então você tinha o Vorkar envolvido com cocaína, né? Financiamento, lavagem de dinheiro de narcotráfico, um banco pedindo solvência porque caiu na peneira da 301, o Trump apertando pesado para cima dos caras. Aí o que parece para mim que foi negociado? Eu posso estar equivocado, tá? Mas o que parece para mim que foi negociado? Ó, tiramos a Lei Magnitsky, fingimos que está tudo ok, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Isso aqui é o governo americano falando. Sim. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de investigação para retirar o Partido Comunista Chinês, Irã e China da América Latina. Você vai colaborar, Lula, conosco, para a gente poder dar um fim nesse poder enorme do narcotráfico e dos terroristas, Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, na América Latina. Em troca, a gente derruba Magnitsky, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui e, aos poucos, vocês precisam soltar o Bolsonaro.